Deputados e senadores do Amazonas se reuniram nesta terça-feira em Brasília para discutir como vão destinar os recursos de emendas parlamentares em 2013. Vamos à capital federal saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Cada parlamentar tem direito a recursos do governo federal para obras em seus estados. Para isso, eles apresentam emendas ao orçamento pedindo verbas, normalmente, para os locais onde têm suas bases eleitorais. Nessa época do ano em que as emendas parlamentares são apresentadas, os deputados e senadores são bastante assediados por prefeitos querendo que suas cidades sejam contempladas com alguma obra ou com recursos para investir no município. Um desses prefeitos é o recém-eleito Arthur Neto, que se articula nos bastidores para convencer os parlamentares a destinarem o maior volume de dinheiro possível para Manaus. Cada um vai fazer de acordo com os compromissos que já assumiu. Acabei de atender, vocês viram, 3 prefeitos eleitos, o de Maués, o de Urucará e o prefeito do Castanho. Todos 3 com demandas específicas sobre o município. Eu atendi nos últimos 40 dias, eu acho que mais de 40 prefeitos eleitos pedindo recursos para o interior. Além do que, é preciso dizer que as prefeituras do interior do Amazonas, a grande maioria, estão inadimplentes com o governo federal. Nós temos dificuldade de liberar recursos via municípios por causa disto. Portanto, estamos fazendo tudo o que é possível para atender, no que é possível, as demandas da Prefeitura de Manaus. Estamos apresentando uma emenda de bancada de R$100 milhões para infraestrutura urbana, para atender uma demanda do prefeito. Todos estamos empenhados no sentido de ajudar e de apoiar. Mas o simples fato de um parlamentar apresentar emenda para beneficiar um município não é suficiente. O maior problema enfrentado por deputados e senadores é conseguir que o governo federal libere a verba. O que tem se notado nos últimos anos é que, como essas emendas não são impositivas ao orçamento, muitas delas se perdem ao longo do tempo. Para se ter uma ideia, o ano passado nós tivemos os 15 milhões, que apenas 2.800.000 foram emendados e, na verdade, foram honrados até agora no orçamento e não no financeiro. Esse dinheiro não existiu. É um verdadeiro ouro de tolo. A gente precisa aqui na Câmara Federal fazer com que essas emendas sejam impositivas ao orçamento. O deputado tem 15 milhões, o parlamentar tem 15 milhões, mas a Comissão Mista de Orçamento será obrigada a colocar esses 15 milhões para que o governo federal coloque lá nas bases importantes obras que precisam ser feitas, como construção de hospitais, construção de vicinais, aeroportos. Existe uma demanda muito grande e, para o parlamentar, essa é uma ferramenta importantíssima. O Ministério da Saúde lançou a campanha de combate à dengue. Na região norte, há risco de epidemia em 15 municípios de 4 estados: Acre, Pará, Tocantins e Rondônia. A mobilização contra a dengue na região começa mais cedo. A região norte tem uma situação de chuva diferente do resto do Brasil. Então, agora, na região norte, em várias capitais, já é um momento em que você pode ter uma situação mais favorável para o crescimento da infestação. E para encerrar, uma boa notícia divulgada hoje no Ministério do Meio Ambiente. A região amazônica teve a menor taxa de desmatamento já registrada desde que o governo passou a monitorar a destruição da floresta na região em 1988. Os dados apontam uma redução de 27% no ritmo de desmatamento entre agosto do ano passado e julho deste ano, na comparação com os 12 meses anteriores. Calcula-se que a floresta amazônica ocupe hoje cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, o que significa metade do território do país. São esses os destaques desta terça-feira. Uma ótima noite a todos e até amanhã, Tânia. Obrigada pelas informações, Wellington. Tenha uma ótima noite. O entrelaçamento de cabos da rede de alta tensão provocou o desligamento do sistema de energia elétrica de Manaus nesta terça-feira. A justificativa é da Eletrobras Amazonas Energia, que informou por meio de nota que todo o sistema de abastecimento da capital estava normalizado até às 17 horas. Segundo a concessionária, o blackout começou às 13 horas e 23 minutos. O desligamento também atingiu os municípios de Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru, da região metropolitana de Manaus.
Saúde. Produtos light, diet e zero costumam causar dúvidas ao consumidor quanto aos seus valores energéticos. A Anvisa mudou algumas regras para promover mais clareza nos rótulos. Os fabricantes têm até 2014 para se adequarem às novas normas. Poucos produtos discriminam no rótulo a quantidade de nutrientes reduzida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que, a partir de 2014, todos os produtos light exponham a substância que foi diminuída e a proporção. Esta nutricionista acredita que a medida vai orientar os consumidores. A partir de 2014, que as empresas vão ter que se adequar, elas vão ter que colocar as informações nutricionais do produto tradicional e do lado as informações tradicionais ou do produto light ou do produto diet. Qual foi o nutriente que foi substituído? Se foi a sacarose, que é o açúcar, se foi a lactose, se foi o sódio, porque existe também o sal diet, o sal light e o sal normal. Então, que tipo de nutriente foi retirado? Então, ele vai precisar colocar os dois rótulos nesse produto. A adequação quer igualar as normas brasileiras às de outros países. Com a nova regra, perdem direito à classificação de light os produtos que não têm uma versão original como referência. Vamos dar o exemplo deste macarrão instantâneo. Na versão light, ele possui 40% menos sódio do que a versão original. Mas a Anvisa constatou que vários biscoitos que já são fabricados com produtos que têm menos teor de gordura, eles vêm com a classificação de light, mas na verdade não tem uma versão anterior para que eles sejam comparados. Por isso, eles devem ter no rótulo apenas a indicação baixo teor de gordura e não a classificação de light. Os produtos light, diets ou zero são indicados para quem deseja ou precisa restringir algum nutriente da alimentação. Confira a manchete do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Pagamento do 13º libera 400 milhões de reais. Aproximadamente 400 milhões serão injetados no comércio da capital amazonense, de acordo com a estimativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus. O montante corresponde ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários da iniciativa privada, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo o DIEESE, a projeção é de que até o final do ano, mais de 1 bilhão sejam gastos pelas empresas com o pagamento das duas parcelas. O vice-presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota, avalia neste primeiro momento que os principais gastos dos consumidores serão com materiais de construção e mão de obra para pequenas reformas, decoração de casas e o adiantamento de algumas compras para a ceia natalina. Em instantes, 39ª Feira Agropecuária do Amazonas oferece gratuitamente curso de extração de espinhas de peixe. Nós voltamos já já.